70 anos de história. Para marcar a data, a Prefeitura de Fortaleza anunciou uma extensa agenda de inaugurações na programação Festa com Direito até a Clássica Internacional, entre os eternos rivais Brasil e Argentina. Presidente Vargas chega aos 70 com cara de 20. O estádio novinho passou por mais de um ano de reformas e ficou completamente diferente. Totalmente modernizado, mantém apenas o mesmo desenho da fachada. Ao longo da história, o PV já tinha passado por outras reformas, mas nenhuma dessa dimensão. Por isso também o esforço na segurança do local, necessário para a preservação da nova estrutura. Tudo o que acontece no estádio Presidente Vargas, em qualquer circunstância, é filmado e é gravado e entregue às autoridades competentes. A arena esportiva já estava liberada para jogos desde maio, mas ainda estava com algumas pendências. Agora, com a proximidade do aniversário do PV, uma nova agenda deve ser finalizada a partir de segunda-feira, dia 12. Na segunda-feira, um coquetel da prefeita com autoridades em que ela apresentará o estádio Presidente Vargas à cidade de Fortaleza. Na terça-feira, a gente vai ter um evento com a crônica esportiva e com a imprensa esportiva em geral. Na verdade, a inauguração de 3 espaços aqui no PV. A tribuna de honra, a sala de imprensa e a calçada dos craques. Na quarta-feira, nós teremos um jogo entre campeões mundiais, uma seleção brasileira Masters, contra uma seleção argentina. Na quarta-feira, 14 de setembro, dia exato que o PV completa 70 anos, este aqui será o palco principal da festa. É no gramado que estarão reunidos importantes nomes que fizeram história no futebol aqui no Brasil e na Argentina. A exemplo aqui da seleção brasileira, do Viola, do Ronaldão, do Vampeta, do Edilson, o Careca, o talento do Careca. Do lado da Argentina teremos também diversos campeões mundiais e craques eternizados do futebol portenho, a exemplo do Sorin e tantos outros. O torcedor ele pode trocar, né, o seu ingresso por 1 quilo de alimento não perecível lá no ginásio Paulo Sarazate a partir de sábado às 9 horas, das 9 às 17 horas, e terá disponível esse ingresso, o PV, o novo inauguração, o novo PV, eu estava lá. O novo PV, eu estava lá e vou estar lá também, né não, Denise? Tá certo. Inclusive dando o pontapé inicial da partida, isso. Hein? Sabe lá o que é isso, rapaz? Estádio Presidente Vargas é uma história do futebol cearense, inaugurado em 1941, até 1973 foi o palco dos grandes acontecimentos. Aí veio o Castelão, inaugurado em 73. Claro que os acontecimentos mais importantes passaram para lá, mas ainda assim, quando em vez um probleminha no Castelão, lá estava o PV outra vez, servindo de palco, inclusive de decisão do Campeonato Cearense, como foi agora. E aí está o PV novamente servindo a comunidade, um palco, um cenário maravilhoso, está bem modernizado. Prefeitura de Fortaleza, através da Luiziane Lins, lá estará a prefeita de Fortaleza. Aliás, Evaldo, parabéns, o Sérgio Pedro está dizendo uma coisa aqui que é verdade, eu concordo plenamente. Evaldo Lima, esse Evaldo se dedicou de corpo e alma a essa reforma do PV, não é? É verdade. Quero agradecer o Demétrio. Eu disse ontem, você passou ao público, e eu reforço, porque na verdade era o que nós conversávamos no intervalo. Exatamente. Então agradeço o Demétrio Andrade que me trouxe o convite, estava acompanhado, como eu disse, do diretor do Sistema Verdes Mares, diretor comercial, o Antônio Vidal, e eu estarei lá, fiquei muito feliz, afinal de contas ali foi palco da minha infância, da minha brincadeira, racha, que a gente batia ali, pulava o muro do PV, jogar bola lá dentro. Eu, o Jurandir, que morreu, por sinal, morreu este ano, rapaz, o Jurandir, filho do Vicente Faúna. Mas as 3 coisas mais importantes da Gentilândia, a reitoria, o estádio Presidente Vargas e o doutor Tom Barros. E a igreja dos Remédios. A igreja dos Remédios é Benfica. É Benfica. É Benfica. O Presidente Vargas completa hoje 70 anos de histórias. Velho PV. Na véspera do aniversário, o PV recebeu 3 novos espaços. Um deles em homenagem a grandes nomes do futebol cearense. Nesta terça-feira, 3 novos espaços foram inaugurados no PV: calçada dos craques, sala e tribuna de imprensa com acesso à internet. Os espaços fazem homenagem a antigos jogadores que brilharam no gramado do PV. A satisfação é imensa, né? Porque eu fiz muitas jogadas bonitas aqui dentro, né? Fiz muitas jogadas bonitas, muitos gols bonitos. Então o PV é como se fosse a minha vida, a própria vida, né?
Assim como ele, o goleiro Lulinha marcou presença, só que com as mãos. Quem também deixou sua marca foi Marquinhos Capivara. Me sinto orgulhoso e satisfeito por esse reconhecimento. A calçada dos craques recebeu o nome do fundador do Ferroviário Esporte Clube. Aos 103 anos, ele reclama de algumas mudanças no futebol, mas também fala da satisfação. Bondade de quem se lembrou de mim. As solenidades fazem parte das comemorações dos 70 anos do Estádio Presidente Vargas. Desde a última segunda-feira, o local recebe visitas e espera grande público para os próximos clássicos. Nesta quarta-feira, 14 de setembro, data exata dos 70 anos do Estádio Presidente Vargas, uma programação toda especial foi montada, com apresentações de humoristas, queima de fogos, homenagens aos operários da obra e também a grandes jogadores cearenses. Mas o ponto alto da festa acontece aqui neste espaço, o amistoso entre Brasil e Argentina. O campeão desta disputa você acompanha ao vivo pela TV Diário. A transmissão começa às 7 da noite. Campeões mundiais, jogadores que vestiram e que honraram a camisa da seleção argentina e da seleção brasileira. Enfim, uma grande festa para celebrar os 70 anos no PV, em parceria com a TV Diário, que vai transmitir o jogo. Uma programação variada, extensa, e que a população venha e conheça aí o novo PV. Para a prefeita Luiziane Lins, a primeira obra referente à Copa do Mundo de 2014 concluída serve para afirmar o compromisso com a presidente Dilma Rousseff de que todas as intervenções para o Mundial devem ser iniciadas até o fim deste ano. A gente espera que até o final de outubro a gente está concluindo esse processo licitatório para essas vias que vão ter intervenção direta de mobilidade urbana e certamente até o final do ano nós já vamos estar começando essas obras. Ainda na comemoração dos 70 anos, craques da seleção brasileira que vão entrar em campo hoje à noite participaram de uma tarde de autógrafos para 100 crianças atendidas pela Secretaria de Esportes de Fortaleza. Uma meninada com talento na ponta do pé. Todos eles compartilham um sonho. Esse jogador. O desejo de jogar bola dos 100 garotos que fazem parte das escolinhas de futebol e futsal dos núcleos do Mundumbim, Canindezinho e Jardim Fluminense é igual à vontade de compartilhar experiências e conhecer estrelas do futebol nacional. Por isso, nada melhor do que uma tarde de autógrafos com Luizinho, Dadá Maravilha e Paulo Isidoro, ídolos da seleção brasileira nos anos 70 e 80. Com certeza deve ter, no meio dessa garotada, deve ter alguns que gostam de praticar o esporte, que é o futebol, e quem sabe futuramente pode ser um de nós, né, um dia. O evento faz parte do programa Esporte na Comunidade, realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer. Além de Luizinho e Paulo Isidoro, outros 38 ex-jogadores irão participar do amistoso entre as seleções Masters do Brasil e da Argentina, que será transmitido ao vivo pela TV Diário nesta quarta-feira. O evento é uma comemoração aos 70 anos do Estádio Presidente Vargas. O Estádio Presidente Vargas é um ícone do esporte no Ceará. Ao longo dessas 7 décadas de existência, o PV foi palco de grandes jogos. Um pouco dessa história você confere agora. No futebol cearense sem ele? Como imaginar o cenário do Benfica, da Gentilândia, sem o Estádio Presidente Vargas? Nesta quarta-feira, o velho senhor da rua Marechal Deodoro completa 70 anos. De todos os moradores de Fortaleza, é o mais fiel. Sempre esteve ali, pronto para servir, pronto para ser o palco dos maiores times do estado. Hoje, ele se confunde em meio ao burburinho de Fortaleza. Mas quando foi inaugurado, era o rei de uma cidade de 180 mil habitantes. – 14 de setembro de 1941. O projeto de construção de uma grande arena esportiva para o Ceará saía do papel e ganhava contornos de modernidade. A estrutura central de concreto, as arquibancadas e cercas de madeira e o gramado eram marcas de profundo progresso. O Presidente Vargas nascia com instalações que nenhum outro estádio cearense tinha até então.
Como um bom senhor de 70 anos, o presidente Vargas tem muitas histórias para contar. Que tal uma vez em que Garrincha passou por lá vestindo a camisa do Fortaleza? Ou ainda, as 6 vezes em que Pelé esteve no estádio? E ainda tem a lembrança do primeiro jogo noturno realizado lá em 41. São histórias e mais histórias ao longo dessas 7 décadas. Com as sucessivas reformas ao longo dos anos, a capacidade do presidente Vargas foi diminuindo. O último desses reparos calou o grito das torcidas por mais de 3 anos. 54 milhões de reais foram investidos para modernizar a casa mais tradicional do futebol cearense. Agora, o PV está totalmente reformado. A entrega de todos os novos equipamentos coincide exatamente com o aniversário de 70 anos do estádio. Como pensar no futebol cearense sem ele? Impossível. Mesmo depois da construção do Castelão, em 1973, o presidente Vargas continua sendo o ícone do esporte em Fortaleza. Como todo senhor de 70 anos, ele merece respeito, contemplação. E que venham os próximos 70, 80, 100 anos. Afinal, não se pensa em futebol sem pensar no presidente Vargas, ou PV, para os íntimos. Coquetel no novo espaço do esporte na capital. Autoridades, ex-jogadores e pessoas que contribuíram com os 70 anos de história do estádio Presidente Vargas estiveram reunidos no Coquetel. Primeiro evento no calendário de reinauguração do estádio. Depois de 3 anos, o novo PV será entregue totalmente reformado nesta quarta-feira. É um novo estádio. Um estádio completamente modernizado, cuja obra foi feita em 2 etapas. A primeira etapa, a da restauração, a manutenção e o tombamento da fachada de entrada. E a segunda etapa foi a modernização, onde hoje são um conjunto de 16 banheiros novos. Nós temos catracas eletrônicas para viabilizar a entrada dos torcedores. Além disso, nós temos um alambrado de vidro temperado, que é o primeiro no Brasil com todo o circuito fechado com esse alambrado, que permite uma maior visualização e, ao mesmo tempo, você está se sentindo mais perto do gol. Uma partida entre ex-jogadores das seleções de Brasil e Argentina promete dar um brilho especial à reinauguração na quarta-feira. A gente tem uma parceria com a TV Diário no jogo Brasil e Argentina, Masters, grandes nomes, ídolos eternos do futebol brasileiro, do futebol argentino. Mas quem dará o pontapé ainda não é nenhum ex-jogador, mas um craque da imprensa. Tom Barros, jornalista da TV Diário. Tom Barros é querido, o Tom Barros é sério, é uma pessoa que eu tenho maior admiração por ele, admiração como profissional, na sensatez. Tom Barros, eu acho que ele tem esse traço muito forte, que é a sensatez, tanto na vida profissional, né, como no seu cotidiano. Então acho que vai ser tudo de bom ter o Tom Barros, vai ser emocionante poder ter a seleção Brasil e Argentina e ver o povo vindo comemorar junto com a gente a inauguração do novo PV.